Bom, pessoal, então bom dia a todos. Vamos então aí para a nossa terceira web aula da AUC de Soft Skills, né? Bom, nós nessa terceira aula, pessoal, vou falar sobre também uma, né, das características aí dessa chamada soft skills aí, que é a comunicação, né? O quanto ela é importante, né? A gente acha que ela é corriqueira, que ela é simples, mas ela sendo feita de forma simplificada e assertiva, né? Sem muito imbróglio, sem muita enrolação, você consegue então ter uma comunicação eficaz aí, né? Principalmente no ambiente corporativo, né? Então, antes de iniciar aí, pessoal, passar um vídeo na indústria, a gente inicia logo em seguida. Bom, pessoal, então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo a tela. Bom, então aqui, pessoal, como eu falei, né, qual que é a importância, né, da comunicação no ambiente corporativo e nas relações, né, em grupo, né, uma vez que a gente não está isolado, né, a gente está trabalhando com pessoas, né, o tempo todo, né. Bom, pessoal, a primeira coisa é uma pergunta, né, como está a sua comunicação, né, como está a sua capacidade de se comunicar, né. Bom, então vamos analisar essas principais habilidades que pessoas comunicativas, né, apresentam e reflita então sobre os principais pontos que você acredita então serem necessários desenvolver. Então isso, pessoal, vamos dizer assim, aquele trabalho interno, né, pessoal. Você mesmo perguntar, bom, como eu estou, como está a minha capacidade de comunicação, né? Como eu estou melhorando isso, como eu posso estar melhorando, né, aperfeiçoando a minha comunicação, né? Tá ruim, tá boa, né? O que posso melhorar? Tá bom nisso, tá ruim naquilo, né? Então vocês mesmos têm que ter essa introspecção, né? Vocês mesmos, vamos dizer, tem aquele exame interno, falar, bom, o que que eu preciso melhorar na minha comunicação, como ela está atualmente, né? Bom, então quais são essas habilidades aí, esses pontos? Primeiro, a assertividade, né? Assertividade, pessoal, é ser o mais direto ao assunto, né? Sem enrolar e ser também usar uma linguagem sem ser muito simplificado, não pode ser muito simplificado, né? Muito coloquial, né? Mas também não pode ser extremamente culto, né? Ser aquela coisa meio termo. Então, aquela objetividade que seja simples, porém bem objetiva, sem muito, vamos dizer assim, sem muito rodeio, né? Pessoas também que têm habilidade, elas sabem dialogar, né? Então, sabe dialogar, sabe falar na hora correta, escuta, né? Então, sabe o momento de escutar, o momento de falar, perguntar e falar de modo apropriado, né? Então, você consegue ter essa, vamos dizer assim, esse trânsito entre as diferentes hierarquias, as diferentes pessoas e cargos aí, né? Elas apresentam-se em público, né, pessoal? Então é uma coisa que isso todos têm, né? Eu também tenho um pouco travado com relação a falar em público, mas isso aí, pessoal, você trabalha no dia a dia, né? Vocês mesmos estão mais novos aí, vocês se sentem um pouco inseguros, isso é normal, né? Mas à medida que vocês vão apresentando mais trabalhos, vão apresentando ideias, vão falando mais assim,
não precisa ser com um grande público, vai falando com certo, por exemplo, num grupo social maior ali, vocês vão, como diz, criando essa autoconfiança para poder falar em públicos com públicos maiores, né? Ter capacidade, então, de expressão e argumentação, né? Isso também é melhora. Uma outra forma também é com leitura, né, pessoal? Fazer uma leitura de um livro, seja ele ficção, não ficção, a leitura também ajuda demais. E também a escrita, né? Escrever também ajuda bastante. Valoriza o processo de expressão de ideias, né? De modo claro. Então, com isso, quando melhora sua habilidade de comunicação, você então melhora esse processo de expressar a ideia, né? Aquilo que você queira transmitir, seja uma ideia, um conceito, qualquer coisa que você venha a se expressar, né? E aí vai ser sempre de forma clara. Essas pessoas também utilizam técnicas adequadas para cada situação, então se é uma situação um pouco mais, que exige um pouco mais de seriedade, outra que pode ser um pouco mais descontraída, então se aplica essas técnicas adequadas para cada situação e garante o entendimento das mensagens que transmite, ou seja, todas as mensagens são transmitidas por essa pessoa que tem uma boa habilidade de comunicação, ela é sempre clara. É muito difícil dessa pessoa transmitir uma mensagem a não ser muito bem especificado, ou seja, muito bem transmitido. Você sabe muito bem o que ela quer, o que ela deseja, o que ela expressa. Então, pessoal, com isso, uma pessoa que é comunicativa, vocês percebem isso, né? Convivência, vendo essas pessoas, oh, pô, aquela pessoa é tão comunicativa, realmente ela é clara e confiante, né? Então ela compreende e domina, né, as diferentes formas de comunicação em mídias. Ah, então, pessoal, geralmente, né, esse pessoal aí são chamados vendedores, né? Hoje os coaches, né, esses ditos coaches aí, muitos deles têm utilizam dessas ferramentas de comunicação para poder principalmente ter um poder de persuasão. Geralmente esse pessoal tem o quê? Uma intenção, então seja para seguir uma ideia, seja para vender um produto, né, seja para qualquer tipo de ideia que se queira fazer, né. E as pessoas então sintetizam ideias de forma coerente e conseguem transmitir informações de forma motivadora e adequada então ao seu público-alvo, né? Como eu falei, essas habilidades elas são aperfeiçoadas ao longo do tempo, então a gente não nasce com uma coisa nata, eu sou aquela pessoa comunicativa, é nata, não, você desenvolve, mesmo aquela pessoa que no início é extremamente tímida, muito introspectiva, né, mal consegue falar assim, até próximo até da família, você vê que algumas dessas pessoas até melhoram, se tornam grandes oradores, pessoas que dão palestras, que se comunicam bem, né? Então você vê isso, óbvio, você vai acompanhando a pessoa ao longo do tempo, você vai percebendo, né? Então isso é algo que você vai adquirindo com o tempo, né? Então, pessoal, vamos escutar esse podcast rapidinho em 2 minutos, né? Essa mensagem aí uma comunicação, ela é um fator primordial, então, para o sucesso das empresas, né? Deixa eu só compartilhar de novo aqui com o som. Importância da comunicação para as empresas. No ambiente corporativo, a comunicação tem como objetivo final posicionar a imagem da empresa para seus funcionários, fornecedores, acionistas e também para os consumidores, a imprensa e até o governo. E para cuidar de diferentes aspectos da comunicação, a maioria das empresas possuem setores como a assessoria de imprensa, o marketing e a área de relações públicas para lidarem com esses diferentes públicos. A comunicação é fundamental para o bom funcionamento de uma empresa e até mesmo para a melhora na produtividade dos seus colaboradores. O papel da comunicação envolve querer, planejar e criar objetivos para alcançar o resultado desejado, seja ele qual for. Uma comunicação empresarial adequada visa manter todos os funcionários a par do que está acontecendo, qual é a sua missão, visão e valores, seus planos estratégicos, as ações táticas e seus procedimentos operacionais. As 4 funções mais básicas da comunicação são controle, motivação, expressão e informação passada. Falhas na comunicação geram desgaste e prejuízo para as empresas.
Isso porque causam desalinhamentos, atrasos em prazos, além de desmotivar os colaboradores. Tudo isso devido à falta de clareza sobre como desenvolver determinadas demandas. Uma equipe que não estabelece uma boa comunicação entre seus membros passa a impressão de estar à deriva, dando a oportunidade para o erro e, consequentemente, para o retrabalho, além de ruídos, mal-entendidos, más interpretações e informações truncadas, que podem gerar grandes problemas interpessoais e impactar no andamento de projetos. Outro fator relevante é que nem sempre a tecnologia está atrelada à qualidade na comunicação. Isso porque nada substitui uma conversa ao vivo e presencial para estabelecer vínculos de confiança entre os funcionários. Portanto, ter uma comunicação eficaz e consciente é uma habilidade cada vez mais valorizada nos perfis profissionais. E não se trata apenas de falar bem em público, ao telefone ou em reuniões. Estamos falando da capacidade de uma pessoa em assegurar o entendimento e a compreensão de quem a está ouvindo. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, que essa parte da comunicação na empresa aí, né, é primordial justamente para poder evitar os chamados ruídos, né? Então, aquela conversa ficou atravessada, uma coisa que foi dito pelo não dito, chegar, como diz, com o bonde andando, aí você joga a conversa fora de contexto, né? Então, isso, pessoal, é primordial dentro da empresa, né? E é um fator mesmo, um fator de diferenciação entre as empresas e a competitividade, né? Isso também conta bastante, né? Bom, então, pessoal, como é que são as formas que as empresas se comunicam, né? Então, primeiro a gente tem as correspondências, né? Então, ela é escrito, né? Então, seja carta, ofício, memorando, circulares, né? Então, para que que serve essa correspondência nessa parte escrita? É transmitir, então, um toque pessoal da empresa, né? Então, ela é uma ferramenta de grande importância para combater principalmente rumores, né? Então, geralmente, quem recebe um e-mail, né? Hoje é um e-mail, antigamente as circulares vinham impressas e colocadas no mural, aí o supervisor, a chefia, alguns períodos pediam para dar uma olhada. Hoje vem por e-mail, né? Via e-mail, né? Essas correspondências oficiais, né? Como diz, aquela identidade da empresa, né? Então, é sempre alinhado com seus valores, né? Missão, visão e valores, né? E principalmente tem essa questão aí de direcionar, de dar direção, de dar uma diretriz, de combater rumores, né? Então, melhorar aí a questão de comunicação dentro da empresa. Bom, qual que é a desvantagem aí? Ela não tem uma conversa, ela é simplesmente, ela é praticamente não vou dizer que é uma ordem direta, é uma espécie já de imposição, não tem possibilidade de diálogo, né? Geralmente é uma diretriz da empresa, então é como diz, você vai negociar valores, não tem como, né? E além disso, ela, se não for bem feita, né, ela pode causar interpretações equivocadas quanto não escrita de forma objetiva e clara. Então, quem vai redigir essas correspondências, pessoal, tem que escrevê-las com o maior cuidado possível, principalmente na questão da escrita, da concordância e também do assunto. Então, não se pode escrever de qualquer maneira e não pode escrever também de forma rápida e sem, como disse, ser uma supervisão, ser uma releitura até de pares ali, de colegas próximos das por chefia ali na supervisão ali, uma hierarquia acima, para não se, como diz, ter um problema, para não justamente gerar um ruído, que aí é o efeito contrário do que uma correspondência interna quer fazer, né? Então, sempre tomar cuidado nisso. Bom, a outra correspondência que a gente tem, um instrumento de comunicação empresarial, é a chamada mala direta, né? Ele é um de maior eficiência, né, quando bem dirigido, então ele vai abranger outros, né, que são os folhetos, né, revistas, cartas comerciais, né, os convites, catálogos, livretos, os prospectos, né, questionários, folders, filipetos e volantes, né. Bom, então quem nunca viu aí, né, esses folhetos, uma revista própria da própria empresa, né, geralmente algumas empresas aéreas tinham, como a TAM, né, tem um tempo atrás, os catálogos, né, principalmente catálogos aí de empresas que têm um grande acervo de produtos, né, prospectos para prospecção de clientes, prospecção de fornecedores, né, folders, então tem vários exemplos aí, né.
E essa mala direta, ela é aquela que é, como diz, espalhada não só para os colaboradores internos, mas um público em geral, geralmente alguns clientes, fornecedores, alguns parceiros comerciais, então ele é dispersado nesses mais diversos destinatários. A vantagem dele, né, pessoal, ele circula de forma ágil e agradável, né? Geralmente ele tem um apelo visual, então geralmente é um papel especial, ele tem alguma coisa ali de chamativo, né, com cores ali, alguma arte, uma coisa gráfica. Então ele tem essa característica, né? A desvantagem, pessoal, é o alto custo, né? Então, por exemplo, um simples folheto aí, você vai precisar então de vai precisar então de um profissional mesmo da área de design gráfico para poder fazer uma arte, uma gráfica para poder fazer essa impressão, né, num papel especial, normalmente é um papel mais caro e a impressão propriamente dita, né? E também o envio, né? Essa mala direta, por mais que ela seja um pouco mais em conta, mas ela tem um custo ali, né? Então, tem que se levar em consideração isso também. A outro instrumento de comunicação empresarial é através das publicações, né? Então, um jornal interno, né? Geralmente um jornal dentro da própria empresa e revistas, né? É um dos mais antigos, né? Então, o objetivo é informar as políticas, diretrizes, as atividades da empresa, meio que dá uma espécie de dia a dia mesmo que está ocorrendo dentro da empresa, principalmente em empresas grandes, né, pessoal? Multinacionais, tem uma matriz ou várias filiais, entre as multinacionais aí. É uma forma de você ficar por dentro daquele micro-universo ali empresarial, né? Tem empresas aí que é de tamanho aí, número de colaboradores de quase de uma cidade pequena, né? Então, aí tem empresas aí que, sei lá, tem 10, 15, 20 mil colaboradores. Você vê o tamanho, né? Praticamente uma cidade dentro de uma empresa, né? Então, a vantagem, né, pessoal, é informar diversos públicos sobre os acontecimentos da empresa. A desvantagem é da mesma forma da mala direta, só que aí ele é mais interno. Mesmo assim, você vai ter um custo, tem que fazer uma arte, tem que fazer a impressão, né? E principalmente também a distribuição dentro das unidades, né? Também tem essa desvantagem. Bom, o outro instrumento, pessoal, de comunicação empresarial é o relatório. Ele é utilizado principalmente para informar, então, os acionistas, né? Então, o relatório, geralmente, ele é um pouco mais direcionado, né? Ele não abrange a todos dentro da empresa, então, ele é direcionado para alguns setores em específico. Ele é uma síntese das atividades de uma empresa. Então, um relatório tem que ser claro, exato, conciso, com tempestividade, ou seja, tem que ser feito no tempo correto, na pertinência, ilustração e atração, né? Ou seja, tem que ter essas características aí para poder, principalmente, ter uma boa síntese da atividade e poder também ter uma boa clareza, por exemplo, quando você faz, né, para o pessoal que é mais interessado, que são os acionistas e a alta diretoria, né, vamos dizer, a alta cúpula da empresa. Suas vantagens são que ele apresenta, então, de forma condensada, todas as informações referentes à empresa, capaz, então, de atrair e satisfazer investidores. Então, você tem que mostrar lá, por exemplo, os acionistas, como está o resultado da empresa, se está em viés de alta, viés de baixa, perspectiva de futuro, né? Ações, né? Então, qual é um plano de ação para poder, por exemplo, mitigar uma queda, ou qual é um plano de ação para melhorar, para continuar subindo ou subir mais, né? Então, são técnicas aí, né, para poder, então, é, confeccionar o seu relatório aí, né? O outro é o discurso, né? Então, o discurso ele é oral e dirigido, então já não é falado, né? E é de grande utilidade. Então, é importante evitar, então, chavões, vocabulários rebuscados, etc. Geralmente, pessoal, vem da alta hierarquia, então vem de uma hierarquia superior, pode vir de seu supervisor, pode vir de um coordenador, de um diretor, né? E os cursos têm um viés mais motivacional, dependendo de uma situação, né? Uma situação atípica dentro da empresa ou alguma coisa ali que, por exemplo, tem a necessidade, por exemplo, do superior, né? Ter essa necessidade de discursar num determinado momento, né? A outra é a reunião, né? Um instrumento de comunicação empresarial.
Bom, na reunião, pessoal, a gente tem dois estilos. O primeiro é uma reunião informativa, né? Geralmente ela é informativa, ela tem só o objetivo de informar um grande número de pessoas, sem caráter formal, né? Ela é mais realmente só para dar algumas mais informações, algumas diretrizes. A outra, ela é de discussão, né? Então, ela tem uma finalidade. Geralmente, então, todos, essa aí todas participam, todos que estão envolvidos participam, né? Então, ele é cooperativo. E o intuito, então, é promover a solução de problemas práticos ou formular diretrizes, né? Então, geralmente ali é para aparar pontas e arestas ali para poder resolver um problema, né, e criar um plano de ação. Então, para que os problemas que foram colocados ali nessa reunião sejam colocados em práticas e então possa então chegar a um resultado esperado, né? Então, essa reunião pode ser feita por seminário, mesa redonda, simpósio e debate. A vantagem é a possibilidade da interação entre as pessoas, né? Então, você está diretamente entre os envolvidos ali. Então, você evita ruídos na comunicação. A desvantagem é que o excesso, né, o excesso de reunião também pode trazer desânimo, né? Se reuniões que são feitas de forma muitas vezes, né? Isso também traz alguma, vamos dizer, falta de sentido, até falta de foco, né? Então as pessoas acabam meio que desanimando. Então a reunião, pessoal, sempre ser mais condensada e sempre ser a mais direta e assertiva possível, né? Bom, a outra são os eventos, né? Então ele é um acontecimento planejado, né? Que ele ocorre em uma determinada data e local, no qual a comunidade ou grupo se mobiliza e se envolve com o intuito de integrar, difundir e sensibilizar os participantes para os objetivos pretendidos, né? A vantagem, então, é proporcionar uma aproximação entre empresas e seus públicos, né? A desvantagem é o custo, né? Pois também envolve certo número de profissionais, né? Então, por exemplo, é, tem que pessoal na área de entretenimento, pessoal que organiza eventos, né? Então, você precisa contratar pessoas de fora. Geralmente, pessoal, isso é para ter aquela maior integração, né? O pessoal entende ali que para ter uma maior integração entre os colaboradores, utiliza então dos eventos. Então, geralmente a gente vê muito aí a, a Semana de Prevenção de Acidentes, né? O famoso CIPAT. é, Geralmente tem um aniversário vamos dizer assim, um aniversário da empresa, algum evento ali que é com o intuito mesmo de até reunir os familiares dos colaboradores, fazer uma coisa mais informal, então fora até do ambiente de trabalho, então pode ser numa chácara, algum lugar assim alheio ao ambiente corporativo, de forma então ter essa interação entre os colaboradores, né, de forma a aproximar, a agregar então a equipe, né? O outro tipo é as visitas, né? Então, ela, como política de portas abertas, né? Então, para apresentar atividades da empresa para determinados públicos. Então, a vantagem consiste, né, em contato pessoal direto estabelecido pela organização com seus públicos. É a famosa visita técnica, né? Então, boa parte aí das indústrias, pessoal, elas estão abertas para essas visitas, né? Então, elas até adotam isso como uma forma de abrir ali, né, para potenciais, por exemplo, fornecedores, clientes e também colaboradores, né? Por que não, né? Como uma forma ali de mostrar tudo que é feito, né? Outra instrumento de comunicação, pessoal, chama barra do Olerite, então é um instrumento quando se deseja passar uma informação comum a todos os funcionários, seja ela didática, educativa ou informativa. Então, elas precisam ser curtas e objetivas. Sua vantagem é a certeza do recebimento. A desvantagem é que pode ficar ocioso, sem ser utilizado após a entrega, né? Badolite, pessoal, também pode ser conhecido como um telegram, como se fosse um telegrama, né? Geralmente é uma mensagem curta, rápida. Pode ser para uma pessoa, para alguém específico ou para um grupo de pessoas, né? O outro é o manual de integração, né? Então, isso é muito feito nas empresas quando se contrata-se um novo grupo de colaboradores ali, né? E a finalidade é integrar o funcionário ao ambiente de trabalho, né? Então, onde vai ter ali os seus direitos e deveres, né? E também ali mostrando a filosofia da empresa, né? Ali as missão, visão, valores, né? Como ele vai se adequar ali à equipe, como ele vai se integrar com, né, aos colaboradores mais antigos, né?
A vantagem nesse manual de integração é justamente padronizar os procedimentos da empresa. Então, aquele novo colaborador, ele vai entender como é a dinâmica da empresa e como funciona ali os seus padrões, perdão, como são os padrões de procedimentos dentro da empresa. A desvantagem, né, pessoal, pode levar então à eliminação de projetos mais específicos para a apresentação do trabalhador, né? Então, fica um pouco é, coisas mais específicas, você vai então dessa desvantagem, né? Então, primeiro aí você vai iniciar naquele básico para depois ele ir aprofundando à medida que ele vai ficando mais tempo dentro da empresa, né? Bom, outro instrumento de comunicação é o quadro de avisos, né? Então, ele é utilizado nas empresas para transmitir informações gerais aos funcionários. Então, aquele mural de avisos que é, vamos dizer assim, esse é o típico mesmo, né? Toda empresa tem ali o seu quadro de avisos, né? Escola tem muito, né? Quem for no Senai também, no Senai tem bastante ali os quadros de aviso, né? Então tem direcionado para os alunos, para os colaboradores ali do Senai, nas empresas tem, não, geralmente na entrada, na área de RH, na área, por exemplo, operacional, né? Enfim, cada área tem ali o seu quadro de aviso, né? E a desvantagem, pessoal, é que o uso inadequado pode acabar banalizando, né? Então, colocar coisas que não dispersam totalmente ali do intuito, né? Do quadro de avisos mesmo, né? Ficar uma coisa meio como se fosse um grande outdoor, né? Fica só tendo propagandas ali sem necessidade, né? Sem algo ser correlacionado ali com os objetivos da empresa, né? Bom, a outro instrumento que a gente tem é o jornal mural, né? Então, ele é programação editorial, pauta diária e programação visual. Então, contém os recursos gráficos, fotos e ilustrações. Esse, então, ele pode ser transformado em outdoor ou painel, além de proporcionar o hábito de leitura, né? Então, um jornalzinho ali mesmo. A desvantagem, pessoal, por ser uma mídia de apoio, né? Então, ele não pode ser usado isoladamente. Tem que estar contextualizado ali. Não pode ser um jornal meramente ali aleatório. Tem que ser ligado às coisas da empresa, né? A outra coisa que a gente tem aí é a chamada caixa de sugestões, né? Então, é uma caixa de sugestões que são colocadas mediante o preenchimento de um formulário. A vantagem estimula o público a participar das atividades da empresa, né? Então, quer sugerir alguma melhoria de um processo, um procedimento, alguma coisa do ambiente de trabalho, alguma coisa de comunicação, né? Tem ali, o colaborador tem essa vantagem de participar. Pode falar de forma anônima, se você quiser nominar também, não tem esse problema. A desvantagem, pessoal, é que precisa de um feedback rápido, né? A pessoa pode entrar também, pô, vou escrever aí, né? E quem me garante que vai ser respondido? Talvez nem vai ser tirado aí dessa caixinha de sugestão, né? Isso então acaba tirando um pouco de credibilidade da caixa de sugestões, né? O outro instrumento que a gente tem é o vídeo empresarial, né? Então, o vídeo empresarial, com a ajuda das imagens, do som e da integração multimídia, faz com que os valores e filosofias da empresa sejam representados de uma maneira lúdica e de fácil percepção. Bom, provavelmente você já deve ter visto aí onde vocês trabalham, e esses vídeos também que eu passo aí ao início da aula é mais ou menos isso, né? Então, é um vídeo empresarial, que ele, por exemplo, está nas mídias, né? Então, seja no YouTube, no Instagram, um LinkedIn, um Facebook, enfim, são vídeos para justamente mostrar, né, os valores e filosofias da empresa com um apelo visual, né, de multimídia, de som e imagem, né? Bom, o outro instrumento que a gente tem é o correio eletrônico e-mail intranet. Hoje, então, é amplamente utilizado, né? Então, o e-mail, né? O chamado aí, e-mail e correio eletrônico é praticamente a mesma coisa aí, né, pessoal? E a intranet, né? Que é aquela rede interna dentro da minha corporação, né? Então, esses meios, nele, uma estratégia de comunicação informática. Então, é aquele meio informatizado, né, de fazer a comunicação dentro da minha empresa, né? Hoje, então, a boa vantagem dele é o baixo custo e a rapidez de transmissão, né? Então, hoje é muito, muito mais rápido, muito mais ágil, né? E como desvantagem, pessoal, fica uma coisa mais fria, né? Praticamente é um tela a tela. Posso estar com meu colega do lado aqui, eu vou mandar um e-mail para ele, né? Até é uma forma de documentar, ao invés de eu falar aqui direto com ele aqui do lado, eu vou mandar um e-mail, uma mensagem aqui, né? Pode ser. Então fica uma coisa, vamos dizer assim, mais fria, né?
E a outra é o cartaz, né? Então, a elaboração de um cartaz, né, ela precisa ser atraente, verificando tipo de letra, cores, imagens e etc. Então, a quantidade e a mensagem do texto devem ser controlados para que o objetivo seja atingido. Sua vantagem é a agilidade nas informações, né? Então, o cartaz é uma coisa, vamos dizer assim, é aquela arte um pouco mais rápida, né? Feita ali à mão mesmo, né? Para justamente ter uma mensagem rápida, né? A desvantagem é o excesso, né? Pode produzir, então, a poluição visual. Quem já viu o supermercado, né? Tem, por exemplo, os cartazes ali, por exemplo, para atrair preço, né? Preço ali para atrair consumidor, né? Só que geralmente, pô, fica até um pouco poluído visualmente, né? Mas a intenção é chamar o cliente para aquele determinado produto, né? E o cartaz dentro da empresa é isso, é uma forma de chamar a atenção de forma rápida para uma determinada situação ali, uma forma rápida de comunicação, né? Bom, e além disso, né, pessoal, de instrumentos, tudo ali de comunicação, também a nossa vestimenta e postura faz parte também. Então, a forma como a gente veste, né, não é nem questão discriminatória ou algo do sentido, né, pessoal, é a gente ter o chamado bom senso, né? Então, por exemplo, numa empresa, a gente tem que ter a forma correta de vestir, né? Então, é, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? A forma também de se falar. Por exemplo, se você vai para uma festa, vai para uma balada, vai sair entre os amigos ali para uma festa, tudo bem, você pode vestir uma roupa mais condizente ali, mas né, não precisa ser formal na festa. Mas, por exemplo, dentro de uma corporação, você tem que ter, então, uma vestimenta. E a própria empresa também, de certa forma, ela traz aquele chamado dress code, né, que é o código de vestimenta, né? Então, se é um lugar que você pode trabalhar de uma forma mais descontraída, você pode utilizar uma camiseta, né, uma calça ali, mas se exigir algo mais, por exemplo, na área da justiça, né, por exemplo, num tribunal de justiça, na área judiciária, vai exigir então que você vista uma roupa mais adequada, né, então uma camisa, né, no caso uma camisa, tal, as mulheres também com a coisa mais condizente. Então, conforme então o ambiente também exige, né? Então, a nossa forma até de vestir e falar também faz parte dessa comunicação, faz parte da nossa construção de imagem no ambiente de trabalho, né? Isso, então, de certa forma, transmite credibilidade, né, pessoal? Além de uma postura ereta e elegante, isso também ajuda a transmitir confiança, segurança e o domínio, né? Então, é, isso é aquele apelo visual de comunicação, né? Então, traz aquela coisa, poxa, né? Aquela pessoa ali, não é quer dizer que vestiu também, a pessoa virou um doutor, não, nada disso. A questão é a vestimenta mesmo. Por exemplo, em ambientes operacional, não tem como, por exemplo, você utilizar terno e gravata numa área operacional. Então, você vai operar um turno usando a gravata agarrar ali, você tem perigo até de você se enforcar, né? Então, você vai utilizar as vestimentas, os EPIs, né? Vai utilizar EPI, vai proteger a mão, os olhos, né? Então, vai ter conforme o seu ambiente de trabalho, né? Bom, o repertório também, né, pessoal? Então, utilizar aí, né, para um vocabulário condizente com a situação, né, fora do trabalho, né, para ajudar a diversificar seu vocabulário, como eu falei, leia, né, faça muita leitura. Então, pode ser tanto obra de ficção ou não ficção, pessoal, qualquer coisa, jornal, leitura, é fazer leitura, né? Leia qualquer coisa, faça leitura. A leitura te ajuda, né? Não só na questão de adquirir um vocabulário, você melhorar também sua questão cognitiva e também expande horizontes, né? Então você tem uma expansão da sua mente aí. Então a leitura ela é importante. Bom, e vamos tratar também, pessoal, sobre a comunicação nas redes sociais, né? Hoje a gente vive, né? Hoje a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem uma vida na rede social, né? Bom, então preocupação e necessidade de a gente estar atento para a forma também como se comunicar nas redes sociais, né? Então,
num ambiente digital, né? Então, agora a gente está falando para um público amplo e também extremamente diversificado. Então, são pessoas de todos os tipos, né? São pessoas aí com vários tipos de crenças, de convicções, orientação, enfim, extremamente diversificado, pessoal. Então, a gente tem que ter um total cuidado no que postar, no que falar, né? Então a gente tem que ter essa atenção, principalmente sobre a empresa, né, pessoal? Então, se a gente está falando ali, enquanto colaborador de uma empresa, a gente tem que tomar cuidado, né? Pois isso não pode impactar negativamente uma marca. Então, postagem pública de conteúdo ofensivo, manifestações de preconceito ou injúria e exposição indevida do cotidiano da empresa podem ser, então, mal vistos dentro do ambiente de trabalho e ocasionar desentendimento. Então, você falar alguma coisa ali, né? A gente sabe que tem um ímpeto de falar ali na rede social. Pense bem antes de postar uma mensagem, pense bem antes de colocar aquela mensagem. Será que tem necessidade de falar? Será que se eu direcionar para aquela pessoa, também não posso estar ofendendo uma outra que também não tem nada a ver ali, mas pode estar atingindo? Pensar bem nisso, né, pessoal? E também evitar comentar acontecimentos, né, de foro privado, né, então, que fala da vida pessoal e que requerem sigilo que tiverem lugar dentro da empresa. Então, isso, pessoal. E até motivo aí dependendo de justa causa, né? Muitas pessoas aí acham, uma coisa inocente na rede social, cuidado, dá até motivo de justa causa. Muitos desligamentos por justa causa é o ímpeto é o ímpeto aí de manifestação em rede social. Então, tomar todo cuidado aí, né? Para você também não se queimar, né? Você se queima, por exemplo, na empresa onde você está atuando. E se você for procurar emprego também em outras empresas, você também pode ser mal visto. Uma vez você está na rede social, mas as empresas também estão te vendo. Então, o seu comportamento ali, pessoal, não pode ser, como diz, vida louca, não. Tem que ser dentro de uma ética, dentro de centrado, né? Infelizmente, né, pessoal? A gente acha que tá, vamos dizer, atrás de um computador que estamos protegidos. E a gente também pode se comportar ah, como verdadeiros selvagens. Então não é assim, né? Então vamos ter todo cuidado aí na questão, né, dessa postura dentro das redes sociais. E em nenhuma circunstância, pessoal, também utilizar a rede social para desabafar com algum desafeto do ambiente corporativo, né? Então, seja um colega, seja um superior ali, né? É óbvio essa recomendação, mas nem sempre é assim. Então, muitas pessoas, como eu falei, enxergam a rede social como um bate-papo entre amigos, esquecendo que as mensagens ali publicadas têm enorme potencial de alcance. Ou seja, de certa forma, mesmo que possa parecer uma conversa privada, mas ela é pública, ela tem alcance. E a conversa vazar, né? Se essa conversa pode vazar, né? E se você colocou aí, tem um grande alcance. Então, pensar muito bem nisso, né? Então, pessoal, se tem problema dentro do seu ambiente, né, de trabalho, que seja resolvido dentro do âmbito da situação e usando táticas de comunicação que a gente está vendo aí, né? E sem expor, né, pessoal? Então, quem já ouviu o que é ditado, né? Roupa suja se lava em casa, então nunca exponha. Mantenha entre você e a pessoa direta ou o grupo direto ali, mas só entre vocês, né? E isso então pode gerar, como eu falei, isso gera punição, pode estar demissão e até questão de processo. Além da justa causa, que ainda tem esse problema, além da justa causa ainda que você se queima perante a empresa, você ainda pode tomar um processo judicial por parte da empresa e também por parte de uma pessoa, da pessoa física envolvida, né? Então, dependendo é isso, foi um caso extremo. Então, por isso, observar bem, viu, pessoal? Tomar todo cuidado com isso, com relação a isso. Bom, e outro fator também, né, pessoal, importante na comunicação, não é somente aquilo que você diz importa, sua ação também tem reflexo, né? Sua ação também tem consequências. Então, numa relação que existe confiança, né, todo discurso precisa encontrar respaldo em ações, ou seja, não basta falar, eu também tenho que agir de acordo com o que se prega, né?
Então não adianta eu fazer um discurso bonito, e fazer uma coisa totalmente contrária, não vai ter sentido nenhum. Então tem que prestar atenção nos nossos hábitos diários, questionar se algum deles está transmitindo informações problemáticas às outras pessoas e, se for o caso, tentar mudar ou até aprimorá-los, né? Então, por exemplo, aí, você se sentiria motivado por um discurso sobre evitar atraso no trabalho se a pessoa que o proferiu for uma das pessoas que chegam com frequência depois do horário estabelecido, é o famoso assim, você tá me dando lição de moral, mas você não dá o exemplo, né? Então, essa questão, né? Então, a gente tem que policiar com relação a isso, né? Então, por exemplo, antes de você dar aquela lição de moral na pessoa, você mesmo fala, bom, eu estou fazendo isso mesmo, eu estou fazendo o contrário, sabe que eu estou falando para não fazer uma coisa, mas eu faço justamente o que está errado. Então, ter esse cuidado, né? Na comunicação empresarial aí, né, pessoal, a comunicação dentro de uma organização ocorre de múltiplas formas, e se compõe então de modalidades, tipos, né, formas, fluxos, fatores de direção, meios e outras variantes, né? E importante também nessa realidade, pessoal, de comunicação empresarial, que os meios sempre influenciarão de forma positiva ou negativa no desempenho organizacional, né, seja puxando a empresa para cima ou para baixo. Mas o que que a liderança, né, pessoal? O que que a liderança tem a ver com comunicação, né? Praticamente aí é tudo, né? Comunicação é uma das ferramentas mais importantes que os líderes têm à sua disposição, né? Então, a liderança, ela tem que inspirar e influenciar as pessoas, né, em busca daquele objetivo em comum. Então, o seu líder tem que motivar a equipe, né? Então, o seu supervisor aí, seu superior, ele tem que ter essa motivação para ele mesmo e para a própria equipe, para buscar esse objetivo, né? É um time que está em busca de um objetivo. É igual, por exemplo, um time de futebol ou um esporte aí, um esporte coletivo, né? Então, tem que se motivar todos ali para chegar em prol de um objetivo, né? É, então essa comunicação ela tem que ser também racional e coerente, e também inspiradora, né? E influente para justamente poder motivar as pessoas. Se eu for um líder que eu sou meio desanimado, eu mesmo não tenho ânimo, como é que eu vou motivar minha equipe nisso, né? E como é que eu vou conversar com a minha equipe para poder estimulá-los, né? Para a gente continuar, por exemplo, atingir as metas, bater as metas, buscar sempre mais, né? Então, isso a gente precisa de uma comunicação eficaz para justamente estimular um colaborador ou um grupo, né, para esses determinados objetivos. Então, eu preciso de confiança e uma comunicação eficaz e cuidadosa, né? Bom, pessoal, então dentro da comunicação aí, né, a gente tem o emissor e o receptor, né? A gente viu até na leitura e comunicação, né? Então, o emissor é aquele que transmite uma informação, seja de forma oral, escrita, por meio de sinais e etc. O receptor é aquele que recebe, né? Sendo o principal foco de todo o processo comunicativo. Então, a análise do processo de comunicação vai envolver alguns elementos, que é o emissor, né? Que vai emitir, o receptor, a mensagem que é transmitida, a codificação que o outro fará dessa mensagem e o feedback, né? Indicando se ele compreendeu a mensagem, né? Então, uma comunicação eficaz, né, tá? Tem que ser de forma clara e acessível para que o receptor compreenda totalmente, fazendo o mínimo esforço possível para isso. Bom, quais são as finalidades, pessoal, da comunicação corporativa, né? Então, é dar instruções, integrar pessoas, né? Informar, avaliar, direcionar atividades, ensinar, influenciar, criar uma imagem, orientar funcionários sobre a política da empresa e outras, né? E muitas outras aí, né? Então, a comunicação para cada uma dessas finalidades, ela vai ter, então, uma forma diferente, né? Então, tem uma forma para dar instrução, uma forma para integrar pessoas, uma forma para avaliar, uma forma para informar, né? Então, para a gente sempre alcançar os objetivos de cada ação aí desejada. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem 10 regras da comunicação corporativa de acordo com o livro Business Communication. Então, a gente tem primeiro aí, a mensagem precisa ser transmitida de forma clara e direta, né? Então, sem rodeios, né? Então, direto, famoso direto e reto. A segunda regra, a transmissão deve ser feita da maneira mais rápida possível, né? Não foi direto, não transmitir diretamente.
ela precisa ter duas vias, né? Ou seja, eu preciso chegar no meu receptor precisa dar um feedback, né? Então não pode ser via única, tem que ter duas vias aí. A quarta regra é existir uma relação de confiança entre o receptor da mensagem e aquele que transmitirá, né? Então, se uma das partes não tem confiança na outra, não vai adiantar muita coisa, né? O processo não vai, a comunicação não será eficaz. As informações devem ser passadas de forma completa, né? Sem que detalhes importantes sejam deixados de lado. Então, aqui os detalhes, né, na parte corporativa fazem a diferença, né, pessoal? Como diz, é o que diferencia dos nossos concorrentes. Sexta regra, a mensagem tem que ser relevante, fazer sentido para o receptor, né? Então, a- é, tem que ser direcionado para a pessoa correta, né, para o receptor correto, né? Então, não adianta uma mensagem aqui eu falar para a pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o negócio, né? A sétima regra é o meio, né, pelo qual a informação será transmitida tem que ser preciso e adequado, né? Então, vai ser por escrito, é oral, é um e-mail, é um telegrama, então, qual é o meio, né? Oitava regra, ela precisa levar em conta as capacidades e conhecimentos do público, qual ela é direcionada, adaptando-se então para requerer o mínimo de esforço possível para sua compreensão. A nona regra é o sistema de comunicação, né? Deve ser então o mais econômico possível, né? Então, nada mirabolante, nada dispendioso, tem que ser simples e economicamente viável, né? Desde que isso então não comprometa a eficiência. E a décima regra é o sigilo das informações, principalmente estratégico para a empresa, tem que estar assegurado. Bom, outra parte importante também da comunicação aí, pessoal, é o chamado feedback, né? Então, esse feedback indica se a mensagem, então, foi transmitida, foi compreendida, né? E por que que ela nem sempre ela é compreendida, né? Então, o receptor pode interpretar de suas experiências dentro do mundo da sociedade. No entanto, a forma de interpretar nem sempre vai corresponder às intenções de quem transmitiu a mensagem, ou seja, você pode ter transmitido a mensagem, mas a pessoa que recebeu ali entendeu tudo errado, ela interpretou de forma totalmente equivocada, né? Então, o feedback ele é uma ferramenta crucial para avaliar os resultados da comunicação, para realmente falar, oh, e aí, você entendeu? O que que você entendeu? Não fala aí, né? Que aí a gente tenta uma outra forma, é igual aqui, pessoal. Realmente eu posso falar de um jeito aqui, que num primeiro momento vocês não conseguem entender. Então eu mudo aqui a minha estratégia, eu mudo o meu tipo de abordagem. Então utilizo uma outra forma, uma outra técnica, uma outra estratégia, falo outra linguagem que para vocês então compreender, principalmente, por exemplo, seja uma tarefa, seja um assunto que a gente esteja falando aqui, né? Então o feedback ele é crucial para isso, para a gente entender esse resultado da comunicação. Então ele é extremamente importante, né? Esse feedback para a gente poder sempre estar aperfeiçoando a nossa comunicação. Então, ele dá essa medida da eficácia da nossa comunicação. Então, sem o feedback, pessoal, é impossível a gente justamente avaliar essa eficácia da comunicação e saber o que a gente precisa mudar, melhorar, para que as mensagens, então, sejam melhor transmitidas. Então, ela é essencial para que as relações, sejam as pessoais ou profissionais, ocorram da melhor forma possível. Ok, pessoal? Bom, eu vou continuar na próxima aula aí. É, Sobre essa capítulo 3 aqui, pessoal, então vou falar é, vocês vão fazer então a terceiro questionário aqui, certo? Que é relativo a esse capítulo 3, que na próxima aula a gente continua aí. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Vou desejar a vocês um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima.